Ei, gente, tudo bom? Vamos começar aqui agora a aula, então, de como melhorar os seus resultados através da prescrição de cosmético manipulado. De uma maneira geral, quando a gente vai trabalhar com a prescrição, né, com o cuidado da pele, com cuidado de melasma, de acne, de rosácea, de envelhecimento, de uma maneira geral, a gente usa muito industrializados. Claro que existem algumas vantagens no uso dos produtos industrializados, mas, gente, a manipulação, ela pode aumentar muito seus resultados e trazer mais exclusividade. Trazer uma necessidade de um acompanhamento maior e trazer a sensação de um produto. A sensação não, na verdade, é a realidade. O produto ser um produto individual para o paciente. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, vamos falar sobre prescrição de manipulados. Quais são as grandes vantagens do uso desse tipo de produto? Primeiro, é individual. A gente faz para aquela pessoa que está na nossa frente. No final da aula, a gente vai até ver que eu trouxe alguns exemplos para vocês de como mexer nessa manipulação, mas é feito individualmente para o paciente que está na sua frente. Então, você consegue, por exemplo, aumentar a concentração de um ácido, mudar um pH, às vezes mexer na quantidade de ativos hidratantes, às vezes trocar a base ou fazer com que o produto seja mais oleoso ou menos oleoso. Com isso, a gente consegue trazer exclusividade para o paciente. Gente, é possível até a gente colocar, por exemplo, perfumes, sempre para aquela pessoa vai ser aquele mesmo tipo de perfume que a gente sempre coloca. Então, a pessoa vai se sentindo única. E é o que, na verdade, ela é única, né? Pode ser modificada a cada 45, 90 dias, 60 dias. Ou seja, é possível a gente começar um tratamento mais leve e ir tateando esse tratamento para saber se a gente pode aumentar ou não. Com isso, o que acontece, gente? A gente diminui demais, assim, a gente diminui absurdamente a possibilidade de sensibilizar essa pele. Por quê? Porque quando eu vou fazer uma prescrição, por exemplo, de um ácido, eu começo essa prescrição com essa concentração mais baixa, às vezes com pH um pouco mais alto. E aí eu vou vendo como que vai ser a reação dessa pele ao longo do tempo. Esse paciente já vai ter dentro do protocolo dele, no retorno, uma avaliação para ver se a gente mantém ou se a gente aumenta essa concentração, ou se a gente diminui o pH, né? Que aí a gente aumenta a intensidade desse ácido dentro dessa concentração. Além de trazer maior segurança, trazer mais resultados, com isso a gente acaba fidelizando esse paciente, porque esse paciente ele sabe que ele precisa voltar daqui a 45 dias, daqui a 90 dias, porque ele vai precisar mexer nessa prescrição. Ele sabe que nesse dia que ele voltar, ele vai voltar com uma prescrição diferente, individualizada. Então, ele volta por causa disso. Quando eu passo industrializado, às vezes ele não volta porque ele já foi na farmácia e já comprou. Ele não vai nem imaginar que eu poderia modificar essa prescrição dele. Eu posso utilizar concentrações maiores ou menores do que os industrializados que tem no mercado. Por exemplo, tem um produto, vou dar um exemplo, tá, gente? Assim, para tratamento daquele pé mais grossinho. Em vez de às vezes o paciente tem uma esfoliação muito grande com o uso daquele produto, ou às vezes ele tem uma esfoliação muito pequena. Então, eu consigo tanto aumentar a concentração desse ácido, eu consigo diminuir a concentração desse ácido, eu consigo fazer com que o produto fique mais eficiente ou menos eficiente, menos irritativo. Tudo isso mexendo nessa prescrição do manipulado. Eu potencializo os resultados dos procedimentos. Por quê? Porque eu sei o que depois do uso do procedimento específico, o que eu vou precisar. Então, talvez eu vou precisar de um produto mais hidratante. Eu consigo mexer nessa hidratação desse produto. Não, na verdade, eu vi que eu peguei um pouquinho mais pesado e está surgindo umas manchinhas. Eu preciso clarear essas manchas. Eu mexo nessa concentração, eu mexo nesses produtos, eu coloco um ácido clareador, eu coloco um produto clareador ali dentro. Eu deixo os meus procedimentos mais seguros. Quando eu falo de deixar mais seguro, é o seguinte: quando eu tenho uma pele
mais hidratada, quando eu tenho uma barreira cutânea mais forte, mais saudável, eu faço com que os procedimentos sejam mais eficazes, mas também mais seguros, ou seja, a chance de trazer problema para o paciente é muito menor. A gente está vendo atualmente vários problemas, a gente vai ver isso cada vez mais. Vários problemas de cicatriz, de mancha, de irritação excessiva da pele com procedimentos. E isso é erro do profissional que fez. Tanto de não ter preparado essa pele eficiente, quanto no momento da aplicação do produto, e como no pós. Então, quando eu tenho a capacidade de fazer uma prescrição, tanto antes quanto após o procedimento, eu trago mais segurança para esse procedimento, porque eu trago menos irritação para a pele, menos sensibilidade para a pele, e com isso eu trago mais segurança no final das contas, certo? Faz com que você se diferencie e te torne único. Isso para mim, assim, claro que a segurança, né? Resultado de procedimento é maravilhoso. Mas, gente, você manipular um negócio, uma fórmula sua, individual para o seu paciente, com o cheirinho que ele gosta, com a textura que ele gosta, com o frasco que ele gosta, gente, isso é de uma sofisticação. Às vezes a gente, vou passar um La Roche-Posay, vou passar, sei lá, um Dior, vou passar... É muito melhor. Às vezes não, quer dizer, na maioria das vezes não. A manipulação vai trazer um status de muito mais expertise, sabe, de vocês serem muito mais experientes, melhores, tem uma autoridade muito maior do que a pressão de um simples manipulado. A pressão de um produto manipulado vai te diferenciar, porque primeiro você vai ter mais resultado, mais segurança. Mas vai fazer com que o seu paciente veja que você realmente conhece dos produtos ali específicos, então vai aumentar a sua autoridade. Vai agregar valor ao seu atendimento, porque aumenta a sua autoridade, você consegue mexer em manipulação, você consegue trazer mais segurança para os seus pacientes. E aí, olha só, vou falar uma coisa aqui, que é uma coisa que é até meio controversa. A manipulação, ela pode ser tanto mais barata, em relação, por exemplo, a um produto industrializado, quanto mais cara. A manipulação pode ser mais cara do que um produto industrializado. E você vai fazer a manipulação para o seu paciente de acordo com o que você vende para o seu paciente. Eu vendo exclusividade, eu vendo alto luxo, eu vou fazer uma prescrição dos ativos mais bacanas que tem, uma coisa individualizada, um cheiro só do meu paciente, um frasco totalmente chique, maravilhoso, dos frascos mais caros. Então, eu vou trazer para esse paciente todo esse status de luxo que isso vai ter. Agora, se você não, na verdade eu atendo mais gente, eu quero, na verdade, diminuir o valor dessa prescrição manipulada para que esse paciente consiga fazer mais procedimentos no dia a dia, né? Fazer mais procedimentos comigo, por exemplo, eu consigo que ele faça mais botox, eu consigo que ele faça mais preenchimento, se eu diminuo o valor dessa manipulação, eu também consigo fazer isso. Então, eu agrego valor no atendimento, tanto trazendo economia de dinheiro para o meu paciente, quanto exclusividade, alto luxo, né? Status de glamour mesmo, tá? Além disso, gente, você não vai se prender a marcas. Você não vai precisar estar sempre grudado com aquela marca que te deu aquela amostra. Sabe, por exemplo, fiz um peeling no meu paciente. Aí acabei de fazer o peeling, vou dar para ele aquela amostra de hidratante que eu tenho no meu consultório. Ou você vai passar esse produto, é importante que você faça, por causa disso, disso e disso. E o paciente, beleza, pega aquela amostra e vups, vai embora para casa. Quando ele vai fazer o peeling de novo, para ele, na cabeça dele, como funcionou o primeiro peeling, ele precisa usar de novo aquela mesma amostra. Se você não tiver aquela amostra em casa, o paciente vai achar que não vai funcionar. Em casa não, se não tiver no consultório, gente. Ele vai achar que não vai funcionar, que não vai dar certo. Quando você prescreve para o paciente, ou quando você entrega para o paciente, olha, esse é o hidratante que você vai usar após esse peeling, incluído ali tudo dentro do mesmo protocolo, você já entrega para esse paciente.
Ele sai dali com essa amostra, ele não precisa passar em farmácia, não precisa fazer nada. Ele nem sabe o que tem ali e o que não tem. No próximo peeling que ele for fazer, você vai entregar também um produto para ele. Ele não precisa se preocupar. Gente, isso é de um valor a mais que não tem como a gente mensurar. Então, assim, a gente não precisa ir na farmácia com a cara arregaçada. Com a cara toda machucada, com a cara vermelha, com a cara amarela às vezes, do peeling, né? Com a cara às vezes, com produtos, né? Depois de um MMP, por exemplo. Ele já sai com tudo preparado do seu consultório, todo bonitinho, especificamente para ele, feito para ele. Isso agrega valor, isso aumenta a segurança e isso aumenta o resultado. Por isso, é muito bacana saber manipular uma prescrição, saber pedir uma manipulação e entender realmente como é feita essa manipulação. Certo? Agora vocês já sabem o valor, mas vamos conversar mais. Então, quais são os princípios básicos que eu preciso pensar quando eu vou fazer a prescrição de um manipulado para o meu paciente? O paciente chegou na minha frente, o que eu preciso de saber para fazer aquela prescrição que vai trazer para ele resultado? Qual que é o tipo de pele do meu paciente? Esse meu paciente tem pele oleosa, tem pele seca, tem pele mista, tem pele normal? São os 4 tipos de pele. Tem pele sensível? Tem pele resistente? Os 2 sobrenomes que existem. Então, ele pode ter 8 tipos de pele. Pele normal e sensível, normal e resistente, pele oleosa e sensível, pele oleosa e resistente, por aí vai. Ok? Sei o tipo de pele que ele está hoje comigo no meu consultório, na minha frente. Sei. De acordo com toda a anamnese que a gente vai fazer, a avaliação da pele, a gente vai determinar o tipo de pele dele. Ok, determinei. Agora, o que eu preciso saber? Qual a queixa do meu paciente? O que ele está me queixando? Ele quer melhorar a oleosidade? Ele quer melhorar a acne? Ele quer melhorar a melasma? Ele quer melhorar, sei lá, rugas finas, olheira? O que ele está querendo melhorar? Beleza, sei isso também. Então, já vou montando ali aquele passo a passo para a gente chegar onde a gente quer chegar. Baseado nisso, eu preciso saber qual o veículo que eu vou colocar, os ativos que eu vou colocar dessa prescrição. Então, vamos começar lá do começo, gente. O que é um veículo? Veículo não é um automóvel, não é uma moto, não é um ônibus. Veículo é a base onde eu vou colocar os ativos. Então, eu posso colocar meus ativos em creme, em uma loção, em uma pomada, em um sérum, em um gel, em um creme gel, né? Em um gel, creme. Eu posso colocar os meus em uma emulsão. Eu posso colocar esses meus ativos em vários veículos diferentes. A parte do veículo é uma das partes mais importantes. A gente tem que falar isso em outra aula. Eu tenho que trazer isso aqui para vocês em outra aula. É uma das partes mais importantes para você ter resultado na prescrição, no tratamento do seu paciente. Por quê? Porque o seu paciente só vai usar esse creme se esse veículo for agradável para ele, se for gostoso de usar. Se eu prescrevo para o meu paciente que tem pele oleosa uma pomada, por mais que eu sei que a pomada é mais... os ativos penetram mais facilmente, é muito mais fácil de resolver, ele não vai usar. Entendeu? Então, por mais que a gente faça isso, ele não vai usar. Então, é importante que a gente prescreva o veículo certo para o tipo de pele certa, para o tipo de paciente certo. Então, de uma maneira geral, quanto mais aquosa é esse veículo, quanto mais aquoso é o veículo, mais as pessoas que têm pele oleosa e mista vão gostar. Então, quem tem pele oleosa e mista, a gente vai pensar em veículos do tipo sérum, do tipo gel, que são veículos mais leves. O gel, gente, nada mais é que um sérum com um produto para espessar esse veículo, para deixar ele mais grossinho. Isso que é o gel. Então, é muito similar. Tem gente que prefere sérum, tem gente que prefere gel. Pergunta para o seu paciente. Qual você prefere? Como que você se sente melhor? Qual produto que você mais gosta de usar? Às vezes ele vai te falar um produto e você vai olhar qual é o veículo desse produto. Pronto. Baseado nisso, você vai fazer a sua prescrição. Ok? E normalmente quem tem pele normal e oleosa, normal e seca,
Gosta de produtos mais oleosos, como creme, como pomada, como loção, às vezes até uma emulsão. Emulsão pode ser, normalmente a pele normal gosta mais de emulsão. Então, entender do veículo é primordial. Então, eu vou colocar isso que eu estou prescrevendo para esse paciente nesse veículo. O veículo tem algumas outras especificidades, gente. Se a gente ficar falando aqui, merece uma aula só para ele, tá? Eu vou prolongar demais essa aula e a gente não vai chegar no final. Vocês vão aguentar mais ver minha cara aqui. Mas também há diferença em absorção de ativos e de proteção dessa pele, dependendo do veículo que a gente coloca, tá? A gente deixa para aula específica sobre veículo. Mas a gente precisa, então, primeira coisa, tipo de pele, queixa. Agora, qual veículo eu vou colocar? Vou colocar nesse veículo. Tá, vai ser nesse. Aí a gente vai para os ativos que a gente vai incorporar na formulação. Gente, é pena que eu não estou aqui à minha mão agora. Na próxima aula eu vou trazer para vocês, tá ali. É esse aqui, ó. Peraí. Opa! Esse verdinho aqui, grossinho, esse livro daqui, é só sobre ativo. Existem muitos ativos, milhares de ativos, milhares. Eu nem sei quantos. A gente não sabe todos, ninguém sabe. É impossível saber todos os ativos. Pelo menos assim, eu não consigo saber. Então a gente tem um livro, a gente tem um arquivo no computador, a gente tem um negocinho no nosso celular para a gente olhar. Mas de uma maneira geral, a gente repete demais ativo, gente. A gente repete demais ativo. Então, ativos é importante a gente saber quais que tem, quais que não tem, é importante. Mas é importante a gente também ter aonde a gente olhar isso, entende? Onde a gente olhar. E é muito importante, uma coisas mais importantes é bom a gente ter uma farmácia amiga, uma farmácia que eu posso pegar meu telefone e ligar para lá. Olha, eu tenho pacientes com isso, com isso, com isso. Quais os principais ativos você tem? Quais as principais fórmulas você tem? Me passa. E aí, dentro disso aqui, a gente vai pensar em cima disso e tentar entregar o melhor para o nosso paciente. E se por acaso você prescreveu alguma coisa que essa farmácia não tem, ela vai ter total liberdade de pegar o telefone e te ligar. E aí você vai falar o quê? Ela vai falar com você: olha, esse ativo que você prescreveu eu não tenho, eu tenho esse e esse que são similares, eu posso trocar? Você quer que eu te mando os artigos para você ler? Isso é importante, porque a gente não consegue saber todos os ativos, tá? Mas a gente vai ter uma listinha maravilhosa, perfeita, para a gente ir lá e olhar. Certo? Concentração de ativos. Gente, se eu não sei nem o nome dos ativos, quanto menos a concentração. Não vou gastar minha cabeça com concentração de ativo. Vou ter um lugar onde eu olho. Para que eu vou gastar minha cabeça, gente, com isso? Não tem porquê a gente fazer isso. É lógico, é óbvio que com o tempo, um ou outro a gente vai decorar, como a gente decorou o nosso número de CPF, de carteira de identidade, o número do cartão de crédito para quem usa demais, eu não sei o meu, mas para quem usa demais, decora, né? Então, a gente vai acabar decorando, tá? E a gente tem que entender também com quem a gente está conversando. Quem é esse nosso paciente? Esse nosso paciente tem dinheiro para pagar, esse nosso paciente quer pagar um produto mais exclusivo, esse paciente veio atrás da gente procurando aquele produto caro, ou o nosso paciente, pelo contrário, ele está ali porque sabe que a gente prescreve produto mais barato, que a gente consegue diminuir o preço das coisas, que a gente consegue, entendeu? Porque não adianta nada eu fazer uma prescrição linda, maravilhosa, chiquérrima, perfumada, exclusiva, de 20 páginas para um paciente, se ele não vai conseguir comprar. Ou que ele vai conseguir comprar uma vez e não vai conseguir a segunda. Ou que ele vai conseguir comprar, mas que não vai conseguir fazer o procedimento. Então, a gente tem que pensar estrategicamente o que a gente vai fazer. Tem paciente que vai conseguir ter um creme que custa R$400. Tem paciente que não vai conseguir. E a gente precisa entender isso. Inclusive, a gente tem que respeitar o bolso do nosso paciente. Tem paciente meu que consegue facilmente fazer uma prestação de R$400, R$500. Mas se eu consigo entregar para ele uma prestação de 150, 200, eu diminuo esse valor. Eu diminuo esse valor. Porque eu sei que isso faz diferença. Certo? Desculpa, eu estou um pouquinho rouca hoje. Um pouquinho gripada. Mas vamos lá. Vamos passar o próximo. Ok.
Então, a gente já sabe por que é boa a manipulação, a gente já entendeu o princípio da prescrição. Agora, nós vamos entender o que funciona para o nosso paciente. O básico, para uma prescrição básica, o paciente chegou no seu consultório, fez um botox, você tem que prescrever alguma coisa para a pele dele. Mostra que você entende de pele. Faça-me o favor. Mostra que você entende. O que você está usando na sua pele? Que skincare que você está fazendo? O que você está passando no seu rosto? Ah, não vamos mexer nisso. Entendeu? Você está abrindo a possibilidade do paciente, está vendo que você entende mais, um pouco a mais, um pouco além. Tá? Então, atriz da beleza. O que é atriz da beleza? Um higienizador, um sabonete, um cleanse oil, um produto que vai limpar a pele do seu paciente. É importantíssimo você saber prescrever um bom sabonete. É importantíssimo. O sabonete não vai só limpar a pele do seu paciente. O sabonete, ele faz com que a barreira cutânea do seu paciente fique estável, com que a barreira cutânea do seu paciente com que ela não sensibilize, com que ela não fique, digamos assim, gente, aberta demais. Quando eu limpo, existe o seguinte, que também nós temos que fazer uma aula sobre isso, né, gente? Nós temos a pele. O que está por fora, a barreira cutânea, protege nosso meio interno do externo. É como se fosse vários tijolinhos com um cimento no meio. Os tijolinhos são as células, o cimento no meio é o óleo. É o óleo que a gente quer tanto tirar da nossa pele. O óleo, quando a gente passa um sabonete, sai. Por isso que existem aqueles sabonetes de limpeza profunda, sabonete para a pele acneica, sabonete para a pele oleosa, aquele sabonete que costuma até ser de uma cor mais forte, assim, você fala, esse sabonete limpa mesmo. Você acaba de lavar, né? O paciente acaba de lavar, a gente acaba de lavar, sente até a pele repuxando. Aquele tipo de sabonete tira demais a oleosidade da pele e acaba fazendo com que a nossa barreira cutânea fique mais sensível, fique menos protegida. Por isso é sempre importante a gente avaliar o sabonete que o nosso paciente está usando. Está usando sabonete demais? Qual sabonete está usando? Está usando bucha? Está usando água micelar depois do sabonete? Quantas lavagens esse paciente está fazendo? Porque isso pode estar prejudicando a pele desse paciente. Às vezes, só mudando o sabonete, a gente muda a pele. Às vezes, só mudando o sabonete, a gente muda a pele. Então, é muito importante a gente lembrar de olhar o sabonete. Qual eu recomendo que vocês prescrevam para os seus pacientes? Sabonete suave, sabonete Sindet. Ah, mas meu paciente tem a pele muito oleosa. Sabonete para a pele oleosa e sensível. Sabonete para a pele oleosa e sensível. Porque ele vai limpar, ele vai tirar esse excesso de oleosidade, mas não vai tirar toda a oleosidade. Então, ele não vai sensibilizar ainda mais essa pele. Certo? Hidratante, gente. Depois que a gente lava, a gente sempre precisa hidratar a pele. Então, passou o sabonete do seu paciente, você vai falar qual hidratante você está usando. Ah, eu não uso nenhum hidratante, doutora, porque eu uso vitamina C, eu uso protetor solar e minha pele é oleosa. Não, então você vai parar de passar vitamina C e você vai substituir por um hidratante. O hidratante é mais barato e o hidratante é melhor do que a vitamina C. Todos os pacientes têm que sair com a prescrição de um hidratante do seu consultório. Todos os pacientes, tá? Teoricamente, hidratante de rosto e de corpo, tá? Qual hidratante eu vou prescrever? Não sei. Depende qual o tipo de pele desse paciente. Qual o veículo que ele mais gosta. Baseado nisso que você vai escolher qual hidratante melhor para ele em relação ao bolso desse paciente, tá? Pense nisso. Se o seu paciente tem a pele resistente, economize dinheiro do seu paciente com hidratante, muito hidratante barato para pele resistente. Não precisa pensar no hidratante para pele sensível, ok? E protetor solar. Todo mundo sabe que todas as vezes que a gente se expõe ao sol, a gente precisa passar protetor solar. Então, o seu paciente vai precisar de uma pressão de protetor solar. De uma maneira geral, os pacientes que se importam, que se incomodam com o uso do protetor solar, são os pacientes que têm pele oleosa e mista. Por quê? Porque os protetores solares são mais oleosos, né, gente? Eles não são sequinhos.
Então, essa oleosidade, junto com a oleosidade do protetor solar, já vai fazer com que esse paciente se incomode um pouco mais. Existem os protetores solares mais leves. Foquem em ter uma lista de protetor solar mais leve. O FPS 30, gente, é suficiente para proteger do sol. Então, quanto menor o FPS, e aí a gente vai limitar no 30, abaixo de 30 não, mas no 30, menos oleoso esse protetor solar é. Esse protetor solar é menos oleoso, então tenta trazer sempre para baixo. Às vezes é melhor o paciente reaplicar esse protetor solar, às vezes não, com certeza, do que ele passar um protetor solar 99, mais 99, 90, 70, o que seja, e não reaplicar, tá? Porque não tolera. É muito melhor ele passar um protetor solar FPS 30 em grande quantidade do que um FPS 70 em pequena quantidade, porque é oleoso demais. Certo? Com cor ou sem cor? Gente, quando a gente pensa em proteção solar, de verdade, eu vou falar uma coisa aqui, tanto faz. Claro que não é tanto faz, tanto faz, tanto faz. Claro que você tem uma cor, tenha certa proteção a mais. Mas é muito melhor que o seu paciente use o protetor solar na quantidade adequada do que ele usar pouquinho, porque tem cor, porque fica feio, porque não sei o quê. É melhor que ele use o sem cor, se ele usar a quantidade adequada, ok? Mas isso é para outra aula. E quando que eu vou mandar manipular a tríade da beleza? Depende. Aí vai depender. Protetor solar, gente, de verdade, do fundo do meu coração, eu acho que não vale a pena manipular. Existem algumas farmácias de manipulação que são muito grandes, que têm protetores, inclusive já prontos, que dá para a gente testar, dá para o paciente, às vezes, fazer até uma amostra para ele testar, que ok, vá lá, ele usar aquele protetor. Mas, de uma maneira geral, é difícil de manipular, é difícil de fazer. Nem as farmácias de manipulação gostam muito de fazer protetor solar. É melhor pegar os que já tem no mercado, que esse paciente, às vezes, vai conseguir comprar de novo, tá? Sabonete. Dá para manipular sabonete? Dá. Dá. Vale a pena manipular? Na minha rotina, eu manipulo muito pouco sabonete também, tá? Porque a gente tem muitos sabonetes no mercado que são bons, que conseguem entregar essa limpeza suave, essa limpeza sem agredir, e com preços muito acessíveis. Agora, o hidratante eu acho muito bacana. Porque no hidratante dá para você associar, por exemplo, um ativo anti-idade. Então, dá para você brincar dentro da hidratação, né, dentro desse produto hidratante com outros ativos, trazendo ou mais hidratação, ou trazendo um produto anti-idade, para que esse produto fique mais eficaz ainda. Então, a hidratante eu acho que vale a pena manipular, sim, tá? Quanto tempo usar antes de entrar com o tratamento? Então, quanto tempo eu vou usar a tríade da beleza antes de entrar com o tratamento? De uma maneira geral, 3 semanas. Então, o paciente chegou no meu consultório, e isso a gente tem todo um protocolo também certinho. Chegou no meu consultório, eu consultei, eu fiz um botox, eu fiz qualquer coisa nesse paciente. Eu vou mexer nessa prescrição dele, nesse skincare dele. Eu tiro todo o tratamento, eu faço só uma tríade da beleza bem feita, vai usar por 3 semanas e volta com 3 semanas. Ah, mas o paciente vai voltar com 2 semanas porque ele fez um botox. Tudo bem. Ele volta com 2 semanas fazendo uso desse produto por 2 semanas e lá você avalia e avalia entrar com esse tratamento daqui a 1 semana, se for o caso. Certo? E agora, gente, nós vamos fazer aqui juntos uma brincadeira de uma manipulação. Eu trouxe algumas fórmulas manipuladas para vocês terem uma ideia de como eu penso em cima de fórmulas, tá? Como eu vou pensar em cima de uma fórmula quando eu vou prescrever para um paciente. Então, nós vamos voltar lá no começo da aula, que nós estamos chegando agora no final, tá? Qual o tipo de pele do meu paciente e qual a queixa do meu paciente, tá? Eu vou passar um hidratante, então vou manipular um hidratante. Ok, qual o veículo que eu vou passar? Vocês conseguem ver aqui por último, ó, lá de cá. Aqui invertido, ó, lá de cá. Que aqui tem creme QSP. Esse é o veículo que você está colocando esse produto. Pode ser creme QSP ou que você coloca, por exemplo, aí a farmácia de manipulação vai saber que você quer um creme, ou você pode colocar sérum, ou você pode colocar gel creme ou gel, você pode colocar simplesmente assim. Ou, se você quiser, você pode colocar o nome desse veículo. Por exemplo,
Existem indústrias farmacêuticas gigantescas, gente, que tem cremes veículos específicos, bases específicas, que eles colocam um nome. Por exemplo, uma base que existe chama Omega Gold. É um creme. Chama Omega Gold. Eu posso colocar Omega Gold 10 gramas. A farmácia de manipulação sabe que eu quero esse creme e a quantidade que eu quero. Ou posso colocar Hydra-Skin, que é um sérum, é uma coisa mais mais aquosa, mais leve. Entendeu? Então, baseado nisso, a farmácia de manipulação já vai saber. Ou eu posso colocar creme 10 gramas e posso mandar para essa farmácia de manipulação, posso pegar o telefone e falar, olha, eu coloquei aqui creme, quais são os cremes que você tem? Ah, tá, você tem esse, porque cada farmácia de manipulação trabalha com uma indústria farmacêutica, tá? Tem alguns que são mais consagrados que a gente usa mais. Mas é assim que a gente faz. E pode ser simples assim. Não precisa ser coisas, entendeu? Pode ser simples assim. Ok? E aí depois eu vou pensar no quê? Vamos relembrar tudo que a gente falou durante a aula, gente. Eu vou pensar nos ativos que eu vou colocar dentro desse produto. E se eu estou pensando nos ativos? Eu estou pensando no hidratante, eu vou trazer o quê? Ativos hidratantes. Skin Biotics, por exemplo. Aveia coloidal. Aí eu coloco Skin Bióticos 1%, a concentração que eu quero desse produto. Aveia coloidal, 3%, a concentração que eu quero desse produto dentro da formulação. Fisave, 1%, a concentração que eu quero desse ativo dentro do produto. Depantenol, 5%. Tá? O depantenol tá aqui, gente, é um ativo que é hidratante, mas ele ajuda muito na cicatrização e diminuição da inflamação da pele. Ele é muito interessante para quem tem pele sensível. Esse é um creme hidratante, bem interessante para quem tem uma pele mais seca e mais sensível, tá? Quando eu vou colocar ativos num creme, por exemplo, você pode pensar, por que eu já não boto um clareador, um anti-idade, já coloco tudo aqui dentro que eu resolvo o problema e está resolvido para o meu paciente? Primeiro, porque pH faz diferença, tá? Então, o pH que esses ativos vão ser colocados faz diferença. E alguns ácidos precisam ser colocados em pH ácido, um pH mais baixo, certo? Segundo, e mais importante, existe uma quantidade de ativos que esse creme comporta. O que é isso, gente? Esse creme só funciona, ele só vai conseguir entregar aqueles ativos que estão ali até uma certa porcentagem. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 1 mais 3 mais 1 mais 5, 10%. De uma maneira geral, tá? Gravem isso, de uma maneira geral, um cosmético dá para você colocar até 20% tranquilamente, ok? Até 20% tranquilamente. Então, se eu coloquei 10, eu estou tranquila. De uma maneira geral também, gente, quanto mais oleoso esse produto, por exemplo, um creme, às vezes um creme tolera 25%, às vezes tolera até um pouquinho mais. E quanto mais aquoso esse produto é, menos ele tolera. Às vezes ele tolera 15%, 18%. Dica de ouro, até 20%. Não passe 20%, não se arrisque, tá? Então, a gente tem aqui um hidratante tranquilíssimo de fazer, simples de fazer, prescrito bonitinho. Tá? A gente pode fazer um clareador? Claro, nós podemos mexer com clareador. Quando eu vou mexer com clareador, o que eu tenho que colocar aqui? Um ácido códico 4%. Ácido códico é um clareador, qual a porcentagem que eu quero? Botei um alfa-arbutina 2%, é um outro clareador. Botei um ácido glicólico a 8%. O ácido glicólico é um renovador da pele. Ele vai fazer com que a mancha saia mais rápido, ok? E tenho também um creme QSP. Poderia ter colocado aqui um Omega Gold? Poderia ter colocado um ativo em sérum, né? Um veículo em sérum? Poderia também. Por que eu não coloquei um ativo em sérum? E aí, quase nunca eu coloco um ativo em sérum num clareador, gente. Porque eu quero uma absorção um pouco mais profunda. E porque eu quero que aquela pele... Quando eu coloco uma base um pouquinho mais forte, gente, a chance de sensibilizar essa pele é muito menor, entendeu? Então, aí normalmente eu coloco um creme, um produto um pouquinho mais pesado. Eu poderia colocar uma base Second Skin, por exemplo. A base Second Skin é uma base
um creme, mas mais leve, com a textura mais agradável. Então, a gente vai sabendo mexer com isso, tá? Em relação ao ácido glicólico, tem uma coisa importante que a gente vai ver até no próximo slide, que é o seguinte: o ácido glicólico, quando ele está num pH ácido, ou seja, no pH para o ácido glicólico abaixo de 4, 3,8, 3,7, ele é um ácido. Ele funciona como ácido nos cosméticos. Quando ele está no pH acima de 3,8, 3,9, 4,0, ele vira um que a gente chama de glicolato, que é um ativo um ativo mais básico. Ele vira um hidratante. Entende? Então, é interessante você colocar o pH que você quer para o ácido glicólico. Então, eu colocaria aqui pH 3,7. Ok? E quanto mais eu abaixo esse pH, mais forte fica esse ácido. Mais resultado eu tenho, maior chance de sensibilização eu tenho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Tá acabando, tá, gente? Vamos lá. E no anti-idade é a mesma coisa. E você vai vendo, gente, que na manipulação a gente vai repetindo isso. Entende? A gente vai repetindo o que a gente sempre fez. Então, anti-idade eu tenho que ter o quê? Eu tenho que pensar que dentro desse produto eu vou colocar ativos hidratantes. Eu preciso hidratar essa pele. Então, eu tenho a veia coloidal, eu tenho PCA-NA, que é um ativo hidratante. Eu tenho o depantenol para diminuir sensibilidade, diminuir irritação e trazer hidratação também. Olha que eu coloquei aqui. Creme Ômega Gold, que é um creme mais espesso, é um creme muito bom para anti-idade, gente. Normalmente, quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai se tornando mais seca. É muito interessante trazer hidratação. E eu coloquei ali junto um ácido glicólico. Não coloquei o pH, deveria ter colocado. pH 3,7. Normalmente, eu começo com pH 3,7, 3,8. Eu não começo com pH baixo. Primeira pressão do paciente, eu não sei como é que ele vai reagir. pH lá no limite do ácido e vamos ver como é que essa pele vai reagir. Se precisar, eu diminuo esse pH ou aumenta a concentração. Ou aumenta a concentração do ácido glicólico. É por isso que a manipulação é muito bacana. É extremamente bacana. Certo? Poderia colocar um sérum? Poderia, mas uma entidade eu não iria colocar um sérum. Não vale a pena. Tá? Hidratante para mão, gente. Vamos falar de hidratação da mão. O que a gente vai pensar? É uma área mais espessa, uma área de muito contato, uma área que é muito mais seca, então eu preciso de hidratação forte. Preciso de ativos muito hidratantes. São creme QSP. E aí não precisa botar o Omega Gold, o Omega Gold é mais caro. Bota creme QSP, vai botar um cremão lá. Pronto. Depantenol é legal, muito legal. Fisavia pode colocar, veia coloidal pode colocar. Você pode colocar esses produtos que vocês quiserem. Certo? E, por último... Ah, não, aqui que saiu, ó. O produto que eu tinha manchido. Aquele lá tava... Bem que eu vi que aquele lá tava parecido com outro. Aqui que tá. Ureia 5%. Creme para mão, ureia 5%. Ureia 5% é um ativo hidratante, tá? A ureia... Lembra que o ácido glicólico, ele varia na ação dele de acordo com o pH. A ureia varia na ação dela de acordo com a concentração. Quando ela está com uma concentração até 8 a 10%, ela é hidratante. Acima de 10%, ela é o que a gente chama de queratolítico. Queratolítico, ou seja, é bom para o pé, aquele pé cascudo. Ela tira aquela quantidade de casca do pé cascudo. Ureia 5%, muito bacana. Tá? Silicone, gente, dá uma sensação tão gostosa quando você passa. Interessantíssimo. Manteiga de karité, para trazer mais hidratação, e um cremão, tá? E, por último, o nosso hidratante para os pés. E aí, quando eu venho com hidratante para o pé, olha o que eu mudei do hidratante para a mão. Olha a ureia, 10%. Porque é queratolítico. E aí, nesse caso, a gente pode brincar com essa concentração da ureia. Mais baixo, mais forte, de acordo com que como esse pé tá. Por isso que a manipulação é mágica, gente. É muito bacana. Olha o ácido lático com pH 3,7. Um ácido para também entrar dentro desse pele profundamente, tirar aquela quantidade de pele ali. Um ácido salicílico com pH 3,7, ou seja, pH ácido, para entrar ali dentro. E um creme QSP. Então, vamos só reformular, a aula está acabando mesmo, preciso acabar a aula, senão vocês não aguentam vir até o final. Manipulação faz toda a diferença. Vocês precisam saber fazer manipulação. Por mais que pareça complicado demais, não é.
A gente precisa de uma base, a gente precisa entender a pele, a gente precisa entender o tipo de pele, precisa entender de queixa, a gente precisa entender dos veículos e a gente precisa entender dos ativos que vão fazer a ação dentro dessa pele. Existem algumas coisas específicas que a gente vai se aprofundando mais, que é o pH, né, que é a concentração, se a gente vai falando tudo individualmente. Mas isso tudo é possível e isso vai fazer com que você se diferencie dos seus colegas, dos seus concorrentes. Certo? É isso. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês semana que vem. Beijo. Tchau.